E a mamãe dizia o seguinte: não posso bater com a mão que eu apanho também. Então era com chinelo de couro. Não existia essa chinelinho. E aí eu ficava brabo com as minhas irmãs, fazia desaforo para ela, apanhava delas de novo. Quer dizer, 2, 3 surras por dia. Mas tudo bem, foi andando. Aí eu vim para Palmas, o papai veio me trazer, passei. 7 meses depois, o meu cunhado vendeu a madeireira dele de Palmas, foi para Coronel Vivida e eu fiquei num hotel a 630 quilômetros da minha casa, sem nenhum parente. Exatamente como eu imaginava quando eu respondi para o papai para não ir para Lagoa Vermelha e para não ir para Passo Fundo. Arrumaram hotel, pagaram, porque eu não me lembro dessa história toda. Quando terminou o período de aula, em dezembro, eu comprei minha passagem e fui embora. Naquele tempo tinha que pedir direito para o juiz, porque era de menor para viajar. Tinha dinheiro, eu pagava e ia embora. Cheguei de volta, abracei a mamãe, o papai, as minhas irmãs, tudo, e saí atrás, como diz o gaúcho, atrás da piazada. E na casa de um, na casa de outro, um lugarejo, 3 ou 4 serrarias, quer dizer, devia ter o quê? 80, 100 casas, tudo uma espalhada da outra. Num determinado lugar, um menino daquele chegou e disse: olha, vi teu pai e tua mãe brigando por causa de você. Ora, quem conhece italiano dos antigos, eu estou falando isso de 60 e poucos anos atrás, o papai ficava numa janela, a mamãe na outra, e brigavam por fora, que era para a vizinhança ouvir. E aí eu perguntei: o que foi que você ouviu? Não, algum cunhado teu que diz que você foi estudar, vai ficar esperto, vai voltar e tomar tudo deles. Esse era o espírito da época. Aquilo me doeu por dentro. Eu fiquei quieto, não falei para a mamãe, não falei para o papai, fiquei minhas férias inteiras, arrumaram roupa nova, que você vai crescendo, vai encorpando. A mamãe escondeu alguns dinheirinhos no bolso. E chegou na hora de ir embora, o ônibus parou, o único lugar, quem viajava naquele lugar era o papai, parou na minha casa, está aquela fila, mamãe, papai, as irmãs, estão tudo ali, e eu entrei no ônibus, só com aquilo que estava na minha disposição. Aqueles ônibus antigos que tinha aquelas malas em cima, tinha cara com galinha embaixo do braço, aquelas confusão toda. Aí o papai puxou da guaiaca. Quem não sabe, guaiaca, aquele cinto que tem aquelas fivelas atrás, onde você guarda o dinheiro, um porchete. E posou a mão no maço de dinheiro e me entregou. Você imagina isso hoje, em 10 metros estava sendo assaltado. Mas naquela época era assim. Eu passei a mão naquele dinheiro, tinha umas notas de 500, chamava-se Carijó, e as notas de 1.000, era R$1.000 ainda naquele tempo, era amarelinha menor. Passei a mão numa daquela grande, coloquei no casaco, que gaúcho não chama de paletó, chama de casaco, coloquei aquele dinheiro dentro, o pai perguntou: o que é isso? Isso aqui é para o senhor nunca mais brigar com a minha mãe. E este dinheiro aqui, aquilo que o senhor gastou no primeiro ano, eu vou lhe pagar com juros. Dei um beijo na testa e fechei a porta do ônibus. Parei em Piratuba, pedi para o hotel me chamar para pegar o trem para a União da Vitória às 5 horas da manhã. Chego em Palmas, contei a história para o dono do hotel de onde eu estava, e ele olhou bem para mim e disse: eu te dou comida, te dou quarto e roupa lavada, e você cuida dos ônibus, que era rodoviária ali no próprio hotel. Mas como é que eu vou cuidar dos ônibus se eu tenho aula de manhã e tenho ônibus de manhã? Diz: não, o senhor vai para noturno, nós vamos falar com o senhor Gilberto, que é o diretor do ginásio, e o senhor vai para a aula à noite. Veja bem, naquele tempo, um gurizão de 14 anos, nessa altura,
junto com aquela turma de bigode, tudo cara velho, porque estudava de noite, era cara de idade. Mas eu aceitei, era a solução que tinha. 3 dias depois chega o papai, porque o ônibus só andava de 2 em 2 dias, de Lagoa Vermelha a Piratuba. Então, o papai tinha 2 dias mais um para chegar. Quando eu vi o papai descer do ônibus, eu corri, abracei e cheguei junto, meti o dedo no papai. Se o senhor veio por causa daquela bronca, o senhor pode pegar o ônibus e ir embora, que eu já estou arrumado. Se o senhor veio para me visitar, o senhor fica quando o senhor quiser. O papai ficou 3 dias, não falou mais do assunto, não disse que pagou hotel, não disse que deixou garantia, absolutamente nada, e foi embora. Nunca mais tive mesada. As minhas férias ia embora, ganhava roupa, vivia lá dentro de casa, mamãe escondia dinheirinho de novo no bolso e eu voltava para trabalhar. Nesse período que eu fiquei cuidando da rodoviária, vinha aqueles pacotes que transitavam e vinha dinheiro daquelas festas de igreja de União da Vitória para Palmas, e aqui tinha que ser levado lá para o bispo. Dom Carlos Eduardo Saboia Bandeira de Melo, bispo prelado de Palmas. E a gente levava lá e ganhava santinho, café, bolacha, tudo bem. Quando chegou um dia, esse senhor, o senhor Humberto Jotto, que eu considero meu segundo pai, hoje também falecido, chegou: Piana, vamos fazer o seguinte, esses pacotes que vêm, nós vamos cobrar carreto, o senhor vai levar e vai ganhar um dinheirinho. E aí começamos a fazer uma tabela, até lá R$2, de lá era R$5 o mais caro, R$5.000, né? Primeiro o pacote para o bispo. Aí lá vou eu entregar para o bispo 5. O bispo não quis pagar, passei a mão no pacote e levei de volta. Cheguei lá no São Humberto e, olha, o bispo vai vir aí reclamar, acontece isso. Expliquei direitinho. Ele falou: não, ele já vem vindo aí. Na praça, na frente do hotel, o bispo já vinha vindo. Você imagina que ele vinha bravo, né? Eu escondi atrás do balcão e fiquei escutando o senhor Humberto. Chegou e disse: olha, fui eu que instruí, o guri está fazendo o seu papel, está ganhando o seu dinheirinho, se o senhor quiser que leve, o senhor vai pagar, senão o senhor vem buscar aqui, que aqui não custa nada. Com isso, eu consegui o meu primeiro patrimônio, que foi uma bicicleta, para poder mais rápido, para fazer entrega e ganhar meu dinheiro. Traduzindo isso em miúdo, fiz ginásio científico, servi o exército em Palmas e vim fazer vestibular. Pagou. E aí, cheguei aqui em Curitiba. No último ano, vinha fazendo economia, que eu morava, fui junto para a casa do Jotto, quando saiu, que ele entregou o hotel, eu fui morar com ele. Depois, ele tinha uma menina que veio crescendo, era da minha idade, e eu achei por bem que eu não podia mais ficar numa casa que tinha irmãos e tinha uma mocinha junto. Fui para uma pensão, não era nem pensão, era quartos em cima de um bar do Frederico. Eu tomava meu café da manhã, para aqueles que sabem, vocês são da área de energia aí, rabo quente, ou seja, você fazia café, o chamado café tropeiro, que fazia fervendo, com rabo quente dentro, e comia pão. Quantas vezes pão com banana? Essa banana mais madura, você botava no pão, amassava, hoje chamo de x-mico, não é isso? E foi andando. E comecei a economizar, porque eu sabia que eu tinha que fazer vestibular e tinha que continuar. Quando terminou o meu prazo em Palmas, o meu ex-patrão, sem carteira assinada, que era o seu Humberto Jotto, tinha um armazém, eu trabalhava de balconista desse armazém. Ele me fez uma proposta: vamos abrir
filiais em Beltrão e Pato Branco. O senhor vai cuidar disso, nós lhe damos a metade do patrimônio dessa história toda. A minha resposta foi seca para eles. Eu saí de casa para estudar, senão eu teria ficado trabalhando com meu pai e não teria essa necessidade de aceitar o que vocês estão me propondo. E vim para cá. Fui parar no Exército antes de vir para cá, ou seja, cresci, precisei de novas roupas. Eu cheguei aqui em Curitiba com um sapato furado na sola do pé, da maneira de andar, né? Sola de couro, não é que nem essa de hoje aí, né? E R$ 2.500 no bolso. E passei no vestibular. Não terminei a agronomia porque não fui fazer a última prova, que eu também fiz agronomia. Achei que não tinha passado em matemática. Na minha conta dava 4,5 e precisava de 5. Não fui fazer biologia no último dia. Daí o Jango assumiu o governo, dobrou a quantidade de vagas em agronomia, de 50 para 100, e aí começaram a recolher. Como eu tinha 0 em biologia, acabei ficando onde eu estava, que, na verdade, eu desisti da agronomia porque achei que aquilo não era a minha função, depois que eu comecei a entender um pouco mais, porque no interior dizem para a gente que a salvação desse país era a lavoura. Mas, na verdade, ainda tem muito crédito disso tudo. Aí, comecei a ter que procurar trabalho. Nunca me esqueço que na quarta-feira de cinza, carnaval, eu fui procurar o trabalho. Ali, a pensão que eu fui morar, na Doutor Muricy, com a Saldanha Marinho, onde cresceu o Boticário, do Botica ali. Tinha uma pensão ali. Hoje até tem uma boate de gay, alguma coisa parecida ali. E aí, eu saí, comprei um jornal e fui na Praça Tiradentes, sentado na praça para olhar aonde eu iria procurar um emprego. E passei pelo prosóximo ali. Mas espera aí, essa empresa aqui eu passei agora há pouco, olhei, fui lá fazer o teste, nunca fui buscar o resultado, que era o resultado saía 2 dias depois. E nisso eu encontrei com um amigo de Palmas que já estava aqui. Não, você vai lá trabalhar na fornecedora de acessórios, a FASA de hoje. Aí me apresentaram o diretor comercial, o senhor Alceu Schmidt. O senhor vai trabalhar de auxiliar de compras. Tá bom. Me apresentou para o gerente de compras. 3 dias depois, esse gerente, Venuto Gusso, dessa família Gusso que está aí, pediu transferência para o atacado e deram. E aí o senhor Arnoldo Schmidt, que era o presidente da empresa, irmão do senhor Alceu, mandou me chamar e eu, com o bonezinho na cabeça, de vestibulando, cabelinho raspado, educadamente, coloquei embaixo do braço e me apresentei para ele. Senta aí. O senhor vai assumir o lugar do senhor Venuto. O senhor está louco. Dedo em riste. Que isso? O senhor está louco. Por quê? Eu não sabia que peças tinha número e que era diferente de um carro para outro. Estou aqui há 3 dias. Se eu comprar demais, o senhor vai ter problema para pagar. Se eu comprar de menos, vai cair suas vendas. Ele levantou, deu um murro na mesa assim. O senhor em 3 dias já sabe tudo isso, essa vagabundagem toda, tinha um escritório grande, e não sabe de nada disso, é o senhor que vai ser. E vou dobrar o seu salário. Eu ganhava 17 mil, que era a época o salário, me passou para 35. Já deu uma melhorada boa, né? Aí eu fui comprar roupa. Eu cheguei aqui em Curitiba com um terno preto transpassado, daqueles tipo Sarney, 4 botão, ombreira, né? Fui comprar na Lord Sport ali, na Marechal Deodoro, roupa. E como é que faz para fazer crédito? Aí alguém que trabalhava na fornecedora assinou como avalista. E eu passei a melhorar um pouco.
Eu chegava de tarde, tinha uma lavanderia embaixo da pensão essa, e eu combinava, porque cada 30 dias eu tinha que mandar lavar aquele terno. Eu chegava correndo, tirava o terno e descia lá embaixo, entregava na sexta-feira de tarde, e segunda de manhã eu dava um grito na janela, ele entrava com um cabo de vassoura e me entregava na janela o terno para mim poder colocar para ir trabalhar. Eu fui crescendo, fui melhorando, fui fazendo o meu papel e cresci na empresa. Comecei a viajar para São Paulo, ir para as fábricas. Naquela época estava começando a crescer o setor automobilístico no país, 58, 60. Então, em 64, 65, 66, 68, e eu comecei a observar que essas empresas começaram a nomear representantes comerciais, essas multinacionais que estavam se estabelecendo aqui. O que eu fiz? Eu vou montar uma empresa também. E aí fui falar, fui correto, fui falar com o meu chefe, que era o Sr. Alceu Schmidt, contei para ele, não, o senhor não vai sair. O senhor monta a sua empresa, o senhor contrata um vendedor, e o senhor vai ganhar um dinheiro extra, o senhor fica conosco. E eu vou lhe dar um aumento. Quer dizer, aí eu fiz isso. Quando eu fui a São Paulo no dia que jogou a seleção da Rússia com o Corinthians no Pacaembu. Não consegui chegar a tempo lá para ir no jogo. Voltei 3 dias depois com 8 representadas, porque eu sabia que não tinha representante. Contratei um vendedor aqui, e em 30 dias esse cara ganhou 3 vezes o meu salário. Como é que eu vou pagar esse cara? Aí fui bater no Sr. Alceu. Sr. Alceu, arrumou uma confusão. O cara ganhou tanto em dinheiro de comissão, ele só paga uma comissão depois de vencida, a duplicata, depois de pago. Como é que eu vou fazer para pagar esse cara? Não, Chupiana, fique tranquilo que eu lhe empresto dinheiro. Ou seja, ele me emprestou dinheiro para pagar o vendedor. Ou seja, depois de 4 anos, eu achei que estava na hora de eu sair e montar o meu próprio negócio. Montei meu escritório de representação, que era o nome da empresa que eu já tinha lá dentro, e comecei a viajar esse estado do Paraná. Eu fui o segundo maior escritório de representação comercial de autopeças do Paraná. Então, eu conheço esse estado, teoricamente, quase todos os municípios que existiam naquele período. Eu fiquei 15 anos trabalhando nisso. Grande parte do que eu tenho hoje, que meu patrimônio não é grande, mas o que eu tenho eu ganhei dessa época. Eu fui um grande fornecedor, o Hermes Macedo, dessa turma toda que estavam aí. E depois achei que eu não podia mais ficar trabalhando para essas fábricas, porque eles foram reduzindo a comissão, que era 10%, depois passou para 7%, depois passou para 6%, depois passou para 5%, depois promoção era só 3%. Digo, eu não vou ficar trabalhando para esses caras, vou montar a minha distribuidora. E montei uma distribuidora. E o meu principal produto era motores MWM e todos os seus componentes desse processo todo, motores estacionários, motores marítimos, motores de veículos, assim por diante. E fui o segundo maior cliente dessa empresa. E depois eu tive a infelicidade do meu filho, que já tocava essa empresa, e eu montei outra empresa, fui cuidar das outras, o guri cuidava dessa daí. Meu guri faleceu com 24 para 25 anos de idade. E eu achei que eu não tinha mais perna suficiente, porque a minha própria filha, que era financeira desse processo todo, arrumou um namorado, casou e trocou de caminho. Você já procurou o caminho dela, hoje ela é diretora da FAI, é professora universitária. E eu me senti só. E para mim crescer, eu tinha que ir para Rondônia, tinha que ir para outros lugares, ampliar. E comecei a imaginar de que eu sozinho não teria perna suficiente para ampliar desse tamanho. Tudo acabei vendendo meus negócios
E nesse período todo, antes de vender a empresa, eu fui eleito o presidente do meu sindicato, que era o setor automotivo, e, por consequência disso, eu passei a frequentar a Federação do Comércio, e daí me envolveram numa eleição que acabei sendo eleito e acabei me envolvendo com o setor que eu estou até hoje envolvido nesse processo todo. Então, ajudei a organizar o setor automotivo no Paraná, organizei a nossa Federação do Comércio, assumi o SESC e SENAC por consequência disso. O nosso SENAC não tinha condições financeiras para pagar o salário no mês que eu assumi. Hoje o SENAC tinha 11 unidades, hoje nós temos 46 e 11 em construção. E nós temos hoje 270 milhões em caixa. A minha preocupação não é quanto tem em caixa nem quanto tem de concreto. É quanto ele produz para o bem das pessoas que precisam uma qualificação de mão de obra. No SESC, a gente tinha 16 unidades, 21 milhões em caixa, e hoje nós temos 48 unidades e 11 em construção, e nós temos 670 milhões em caixa. Organizamos tudo isso, e aí veio a história que eu não estava acostumado, o convite para ser vice-governador do estado do Paraná. Eu vou confessar aqui para vocês, já que vocês me convidaram, eu demorei 10 meses para responder e aceitar esse convite. Quando o Ratinho esteve lá na Federação do Comércio, junto com o Ciarra, que por sinal é construtor também, e o Guto Silva, para me convidar, e começaram com a história de que precisava de uma pessoa que tivesse cabelo branco, que fosse benquisto no Paraná, que fosse correto. Eu olhei bem para o Ratinho e falei assim: você já esqueceu do Enéas? Como assim? O Enéas, eu sou o Enéas, eu sou o Ratinho Júnior. Você, com esse partidinho, que era o PSD, você não vai ter tempo suficiente para dizer isso. Não, mas nós vamos fazer aliança com outros partidos e daí a gente vai ter 35%, 40% do tempo de televisão. Aí eu respondi para eles: aí vocês vão ver e analise os bandidos que vocês vão se aliar e volte aqui que eu dou a minha resposta. E eu achei que estava sendo esperto, porque na minha concepção, e era assim que funcionava a questão política, você tinha que estar 1 ano inscrito no partido, ou em algum partido, para poder ser candidato. Como faltava 10 meses, e que esses caras não sabem que eu não estou inscrito, comecei a sonegar as informações. Aí, 30 dias depois, eles votaram de novo, daí eu comecei a falar demais. E o meu pai sempre dizia que o homem morre pela boca, ou pelo que come, ou pelo que fala. E eu acabei sendo, não morto, mas capturado pela boca. Eu defendo a tese de que os empresários têm que se envolver em política para tentar ajudar esses governos e a entender como é que funciona a questão do setor político. Então, meus discursos são nesse sentido. Foi aonde eles me pegaram no contrapé. Mas se o senhor defende isso, por que o senhor não aceita isso na hora que o senhor está sendo convidado? Daí eles voltavam e eu comecei a perguntar, e aí que eu disse que eu falo demais. E como é que fica o prefeito de Garapuava, o prefeito de Ponta Grossa e Osmar Dias? Quer dizer, fui questionando. Quando chegou um determinado dia, eles chegaram com um papelzinho na mão. Assina aqui, Piana, os 3. Eu peguei aquele papel, era a inscrição no partido. Como? Isso aqui já está. Não, agora a nova lei é 6 meses só.
Ou seja, eu é que não sabia que tinha mudado a lei. Então, aí eu assinei aquele documento, isso é uma condição. Eu assino esse documento, se dão entrada no partido. Se sair uma nota na imprensa, não volte mais aqui. Eu vou ser regra 3. Eles cumpriram. Aí chegou a hora da onça beber água. Aí eles vieram em 13, às 11 horas da manhã, com umas pesquisas desse tamanho, um maço de pesquisa. Nem em princípio eu até achei que eles tinham preenchido aquela pesquisa para me convencer. Mas depois eu vi que aquilo estava muito organizado para fazer uma coisa dessa. Aí começaram, aqui o homem tem 78% de mercado, aqui ele tem 62%, aqui ele tem 55%, aqui ele tem 45%, aqui que o senhor entra. Com os empresários, assim por diante. Tá bom. E como é que fica a história de vice aí que tem 10 candidatos? Não, não tem 10, tem 5. O Campanholo, que vocês sabem quem é, tem algum problema assim, assim, assim e tal. Nós não podemos arriscar lá fora. Nós temos o Reinaldo Stefanos, o senhor sério, responsável, mas nos últimos 2 mandatos já não conseguiu uma votação, vai ser parceiro nosso, vai ajudar a fazer o plano de governo, mas não pode ser. O Michel Miqueleto, um gurizão de 33 anos, eu tenho 37, presidente, 2 piá. Então sobra você e o Ortigara. Ainda tem uma chance, né? Daí ele sai e faz a seguinte pergunta: o senhor, sendo governador, tendo Piana e Ortigara, e precisa falar com o Banco Mundial lá em Washington, o senhor mandaria quem? Me matou. Eu só tinha mais uma saída. Tem uma senhora em casa, chama-se Maria José. No dia 28 de dezembro, naquele ano, nós vamos fazer 51 anos de casado e não está na hora de eu arrumar confusão em casa depois de tantos anos vivendo junto por causa de uma vaidade. Não, a gente vai todo mundo junto. E aí a gente convence a dona Maria de aí é que ela vai correr conosco, com todos nós. Resultado, essa conversa simplificado durou das 11 às 3 da tarde. Aí eu chego em casa às 3h30, sem avisar, sem telefonar, entro na porta, ela me olhou: você está doente? Não. E ela veio, botou a mão na testa: você está com febre? Não. Ela meteu o dedo. Não vai me dizer que você está querendo entrar nessa confusão toda. E aí começou. E o meu pai, de novo, dizia o seguinte: quando a mulher está braba, você não responda, fique quieto. Deixa ela passar, depois você vai conseguir consertar. Porque se você responder, você vai dizer, vai ter palavras ásperas e depois não tem mais conserto. Sábio ensinamento do meu pai. Aí brinquei com ela: faz um café para a gente conversar. Foi pior do que eu não tivesse dito nada. Ela foi fazer o café, derramou o café no fogão, e aí ficou mais brava ainda. E aí veio e discutindo, xingando, e eu quieto. Aí ela ligou para minha filha e conta, braba, em voz alta, e a minha filha volta de lá e diz o seguinte: mãe, não é a senhora que diz que se estiver andando na rua tinha uma plaquinha: hoje eleição de síndico, no prédio o papai entra e sai síndico? A senhora não vai segurar o pai, deixa ele. Ela não se convenceu e ligou para o meu genro. E o meu genro é publicitário, esses caras já são malucos sozinhos.
e argentino ainda, né? Olha o presente que me deram. Mas é uma pessoa maravilhosa, um cara equilibrado. E aí a mulher conta tudo para ele e tal, ele sai de lá, diz, esse é o sogro que eu admiro. Aí a mulher vira para mim e mete o dedo e diz, então vamos fazer um acordo. Toda vez que eu sou pressionado, eu ergo as duas mãos. Digo, depende. Não me meta nessa confusão toda para andar empetecada, para andar com esses troços para cima e para baixo aí. Me deixa no meu canto, você pode fazer. Aí eu passei a mão no telefone e liguei dizendo que eu confirmaria a minha presença com o vice-governador. Mas a continuidade disso, passa-se uns 30 dias, começa a campanha. Uma reunião lá no Positivo, desde que hoje o nosso líder na Assembleia, o Ussenbach, com as mulheres. E tinha lá umas 600 mulheres, e aí o Ratinho me liga, Piana, eu vou levar a Luciana, vê se a Maria José não quer ir também, que ficaria bom. Ele não sabia dessa história toda, né? Aí eu liguei para a Maria José, sabendo da confusão toda que tinha, já escutei, né? Calma, eu só estou te convidando, você vai se quiser. Passa-se uns minutos, ela liga de novo, posso levar a Patrícia, que é a minha filha? Pode. Quando a gente chegou lá no Positivo, a mulher do prefeito de Ponta Grossa, do ex-prefeito Marcelo Angel, essa menina, quando temporada de praia em Caiobá, ficava mais lá em casa do que na casa dela. E hoje ela é esposa do ex-prefeito. E estava lá. Quando elas se encontraram, abraço daqui, abraço de lá, eu fiquei conversando com aqueles marmanjos ali, pois eram 600 e poucas mulheres, devia ter uns 30 homens ali, né? De repente, a Maria José está cumprimentando aquele monte de mulher. Aí eu fui lá, bati no ombro dela, filha, o candidato aqui sou eu. Quer dizer, então, vocês vejam como as coisas acontecem e como a vida da gente muda de figura. Quer dizer, aí acabei aceitando essa confusão toda que a gente está aí, mas eu acho que eu estou cumprindo com o meu dever, estou fazendo o meu papel da aproximação do empresariado com o governo do Estado do Paraná. Isso tem dado um resultado extraordinário. Nós temos hoje um conselho que nós chamamos de conselhão, que são 35 empresários, um de cada segmento do Estado do Paraná, de várias regiões que fazem parte desse conselho, que conversa com o governador a cada 30 dias, 60 dias, priorizando processos, e a gente está juntando tudo isso, e essa credibilidade tem permitido que o nosso governo tenha conseguido até agora em torno de 56 bilhões de recursos da iniciativa privada dentro do Estado do Paraná, nesses 2 anos e 8 meses que a gente está lá. Então, eu acho que eu estou cumprindo com a minha obrigação, fazendo o meu papel em função de tudo aquilo que eu já aprendi, que eu já participei da nossa Federação do Comércio, junto com o nosso G7, que tem tido aí esse trabalho extraordinário que a gente faz, equilibrando o nosso sistema produtivo no Paraná, e levando essa tranquilidade ao governo do Estado do Paraná. Então, não tenho uma vida, digamos assim, extraordinária, com milhões de recursos, como tem gente aí que cresceu, evoluiu, mas eu cumpri com o meu papel de empresário, cumpri com o meu papel de representante do sistema produtivo do Paraná para levar essa confiança ao governo do Estado do Paraná. Sou um homem de diálogo, sou um homem simples, converso com todo mundo, principalmente aquilo que o meu pai sempre ensinou, escute bastante, fale pouco. Isso tem dado resultado e a gente tem feito o papel de aproximação do governo
e o nosso relacionamento nas entidades, a partir da época que eu assumi a criação do G7, é produto de ideia desse que vos fala. Isso trouxe muita tranquilidade ao nosso sistema no Paraná, e isso fez com que a gente tivesse um respeito com o governo do Estado, mesmo com diversos governos, com diversas ideologias diferentes, a gente sempre participou tentando ajudar o nosso Estado. Quer dizer, então isso tem dado aí a tranquilidade necessária que o setor produtivo precisa. Quer dizer, então, sempre uma entidade ou outra tenha um mais afoito, menos tal, a gente consegue equilibrar aqui isso tudo, e com isso a gente está sobrevivendo no meio dessa história toda. E o Nelson me cobra, eu vou contar uma história só, para não ficar tomando muito tempo de vocês, mas em Palmas, sempre Palmas, né? A gente era considerado gente de fora. Então, a gente não podia namorar as meninas em Palmas. Como elas também não podiam namorar nenhum cara que fosse militar, mesmo que ele fosse graduado. E eu tenho amigos e amigas de lá que tinha quartel, tem tenente, tem capitão. Quer dizer, como é que faz? E nem isso podia. E, aliás, eu cheguei lá por causa disso, né? Porque a minha irmã estava meio perdida nessa história toda. E aí, a gente, como é que faz? Então, a gente marcava, conversava com as meninas na escola, e como é que você faz? Não tinha jeito. Aí a gente marcava no cinema, e a mãe, o pai, e ela segurava a cadeira do lado ali, né? E daí, quando começava o filme, você ia sentar ali. Antes de terminar o filme, você saía, porque eu tenho amigos que eu levava o bilhete, passava na rua, na casa, e erguia a mão, ela estava na janela para pegar, e na volta ela me dava o bilhete para levar por namorado, no caso, o filho do seu Joto, que era o dono do hotel, meu patrão. E aí nós criamos uma turminha da serenata. E essa serenata, você imagina, Palmas, 7, 8, 9, 10 graus abaixo de zero. A gente saía da escola, 5 aulas, 11, 15 da noite, descia num bar que tinha ali, que era o único que ficava aberto, tomava um café com graspa. Você veja, imagina, 16 anos por aí, e a gente comprava um conhaque alcatrão em 3 caras, que era o mais barato, e nós íamos tirar um mecânico que tocava violão, porque um da nossa turma cantava, mas que ninguém sabia tocar. E se imagina tirar um cara da cama à meia-noite para ir tocar. E ele não bebia, e nós tomávamos aquele conhaque inteiro, né? Aí a gente chegava na casa das meninas, quanto urinol vinha de lá de cima. Quanto tiro saiu para cima para fazer a gente correr. E a gente terminava essa história no Colégio de Freira. E nessas alturas, já era 1h30, 15 para as 2, com a garrafa inteira na garganta. E aí a gente cantava na frente do Colégio de Freira. Chegava, e aí daquela menina que tentasse se frestar lá em cima, se a freira descobrisse, ia ser expulso no dia seguinte. Chegava no domingo na igreja, esse bispo rezava a missa das 10. E nós, os 4 caras ali no fundo da igreja, de pezinho, né? E a igreja cheia, né? O bispo saía lá na homilia deles assim: a turma da serenata, não vão perturbar o colégio de freira. A igreja inteira virava para trás de nós também. Quer dizer, só para vocês entenderem, todo mundo sabia que era nós. Aí tinha uma menina que veio estudar em Curitiba, e naquele tempo os vestidos eram 3 dedos abaixo do joelho. A menina veio aqui, ficou mais moderna, voltou para Palmas,
com o vestido em cima do joelho. Foi o suficiente para a turma falar mal da menina. Não vou falar o nome dela, porque ela está aí viva. Filha de fazendeiro, rica e bonita. Faz o quê? Ninguém conseguia namorar ela, mesmo sendo rica e bonita, porque ela estava mal falada. Ou seja, as pessoas começaram a esperar que ela veio para cá e era menina de programa. Coisa de maldade do ser humano, né? Em função do vestido. Quando chega um menino novo em Palmas, contador do Banco Inco, que era o único banco que tinha, um jovem aí nos 27, 28 anos, e naquele tempo quem trabalhava em banco, que era do meio-dia às 6, já era elite, mesmo que ganhasse pouco, que todo mundo trabalhava das 7 às 7 da noite. Essa menina passou a mão nesse cara, namoraram 6 meses e marcaram um casamento. Como esse senhor morava no mesmo hotel que eu morava, ele ficou amigo da turma da serenata, não participava porque a idade dele não era condizente na época, mas ele fez um convite para nós para o casamento dele. E nós, bonitinho, com aquele eterno preto, 4 botão, e a turminha toda na igreja. Naquele tempo, vocês não têm ideia. O uniforme era bombacha, bota, pala, madrepérola pendurado aqui, madrepérola que eu falo eram 38, a prateada do outro lado, chapéu dentro da igreja jogado nas costas, isso era 80% daquele povo estava vestido desse jeito. Aí o padre vai e fala: quem souber alguma coisa que pode impedir esse casamento, que fale agora ou cale-se para sempre. Não fui eu. Um da nossa turma levantou a mão. Sempre a turma da serenata. Filho, aquilo voou pala para trás para limpar a mão. Ali ia morrer no mínimo 100 pessoas. E aí o padre não sabia o que fazer. E você, à distância, via correr o suor do padre. E aí ele não teve saída. Ele disse: fale, meu filho, eu me calo para sempre, seu padre. Vocês imaginam isso hoje com a Globo por perto. Em 3 minutos o mundo inteiro ia saber. Eu estou falando isso sem enfeitar um pouco, isso vocês imaginem, e se transforme naquela época, naquele clima, para vocês entenderem. Isso vem vindo um livro do Piana, que vai contar um pouco dessas histórias, e essa é uma delas que vai estar dentro desse processo. O livro vai chamar-se Causos e Coisas. Vocês vão ter oportunidade de ver coisas fantásticas dos tempos de Palmas, dos tempos de futebol e algumas coisas de política que acontecem nesse nosso estado do Paraná e com esse que vos fala aqui. Eu quero, com isso, encerrar e agradecer a paciência de vocês de esperarem alguém que viesse aqui contar uma história brilhante, como tem gente para tal, mas eu sou esse sujeito humilde, modesto, mas um ser humano igual a vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês. Bem, ao tempo em que agradecemos ao amigo Piana, eu não sei se teria tempo para 1 ou 2, 3 perguntas aí. Pode ser? Opa, 1, 2, tá bom. O Hélio levantou um pouquinho antes de você, Ricardo, tá? Hélio, então agradecer, olha, Piana, parabéns aí, você deu uma palestra
né, de uma resiliência, quer dizer, um cara persistente, né, que teve uma carreira disruptiva exponencial, certo? Que é uma carreira que, oxalá, essa criançada, esses estudantes que hoje estão por aí, né, tenham essa vontade, né, de aprender, de inovar, de desafiar, de realmente crescer. Tá? Então, obrigado, Piana. Pampi, com você. Piana, bom dia. Realmente é um privilégio estar aqui, ouvir essa belíssima história, exemplo de vida e realmente de um cidadão dedicado, correto, honesto, que fez o verdadeiro self-made man. Fez por si só e construiu uma carreira eloquente e que serve de exemplo para todos os paranaenses. E nós consideramos um grande privilégio, Piana, junto com o Ratinho Júnior, estar à frente do Executivo Paranaense. Realmente, para nós, é um destaque, realmente ter na liderança no Paraná valores que realmente norteiam todos os negócios, a política paranaense em frente a esse Brasilzão que precisa muito desse tipo de exemplo a todos nós. E, sendo rápido na pergunta, aliás, já foi a resposta dada há pouco, recentemente, já em segunda edição, o seu livro chamado Liderança, Exigência para uma Sociedade Ética e Justa. Realmente um belíssimo trabalho, uma obra realmente de exemplo. E agora temos, com ansiedade e muita expectativa, o seu próximo livro, que seria, pelo que eu entendi, Causos e Coisas. É isso. Então, vamos aguardar. E realmente, Diana, eu acompanho já há mais de década a sua trajetória como liderança empresarial, política, e eu fico de vez em quando pensando aonde o Piana arranja tanta energia para de madrugada, de sol a sol, se dedicar à questão institucional, às questões institucionais, e também agora da área política. Realmente está aí, realmente a sua história mostra toda essa fonte de energia que é um grande exemplo para todos nós. Um grande abraço, amigo. Muito obrigado. Você sabe da estima que eu tenho por você, dos bons tempos que a gente conviveu no nosso G7, você participando pela indústria, nós pelo comércio, e tantas conversas que nós tivemos, e nosso Prometrópole, que está funcionando muito bem, organizado, inclusive, por você. Eu vou responder para você muito rapidamente. Eu sempre trabalhei bastante. Vejam bem, o SESC e o SENAC têm 3.200 funcionários. Nós temos 84, 86 unidades espalhadas no Paraná, 300 milhões de investimentos que está acontecendo nessas 11 unidades novas. O Conselho do SEBRAE, junto nisso, a própria federação, que é um processo político, quer dizer, você sabe do envolvimento disso tudo, e agora o governo. Quer dizer, então, eu trabalho bastante. Mas o trabalho não me amedronta, não. O problema é ter saúde. O que eu sempre digo, o que vale é a saúde da gente. Tendo saúde, a gente vai. Eu não sou criança, não. Tenho 79 anos. Agora, para essa gurizada toda aí, eles têm que trabalhar bastante para me alcançar. Quer dizer, continuo trabalhando, vou fazer o meu papel. Veio uma próxima eleição aí. Como aconteceu até agora, pode acontecer de novo depois, mas vou fazer o meu papel até o último dia. Bom dia, eu sou Ricardo Vidinich, coordenador da Câmara de Energia do Instituto de Engenharia. Parabéns aí pela sua história de vida. Uma hora aqui passou correndo. Piano, piano si va lontano. Isso, piano, piano si va lontano. Esse é o ditado seu. Mas, doutor Darcy, a nossa preocupação aqui no campo de energia
é a questão dos custos crescentes, principalmente pela crise hídrica. Então, só esse ano, nós temos um gasto enorme em bandeira tarifária vermelha. No ano passado inteiro, essas bandeiras tarifárias custaram R$ 75 por megawatt-hora. Esse ano, custam R$ 95 por mês. E esse impacto equivale aos 95% a 17% a mais de custo para os consumidores do Paraná. E nós vimos recentemente, essa semana passada, o Estado do Mato Grosso do Sul isentar o ICMS dessa parcela adicional que tanto afeta os consumidores no dia de hoje. Nós temos 4.900.000 consumidores de energia precisando de uma isenção do ICMS dessa parcelinha adicional. O senhor vê possibilidade do Estado do Paraná analisar esse tipo de coisa? Não, eu vou levar isso, já escutei o senhor falar ali, e vou levar essa proposta para o nosso governador, eu tenho certeza de que ele é sensível a esse processo todo. A briga vai ser lá com o nosso secretário da Fazenda, como sempre, mas isso é constante. Quem me acompanha sabe. Aliás, foi uma das perguntas que estouraram na mesa naquela história de aceitar ou não. Não é o senhor que vai 3, 4 vezes por semana na Secretaria da Fazenda brigar por empresas que estão indo embora do Paraná? Não é o senhor que vai lá no Palácio brigar por causa disso? Então, não é diferente agora. Eu continuo defendendo os nossos interesses das empresas do Paraná. Mesmo dentro do governo, todos aqueles que precisam, que chegam ao Piana, que chegam à Federação do Comércio, que chegam ao nosso G7, ele acaba passando pelo Piana para discutir com o nosso secretário por que a gente precisa e por que isso é irrelevante. E eu vou citar um exemplo da história do vinho. Parece, mas bebida não precisa. Mas tudo bem. Nós aqui achamos que vinho é bebida, lá na Europa é alimento. Para reduzir o ICMS de 29 para 18, foi uma batalha de 6 meses. Esse povo não entende de que se a gente baixar o preço, vende mais e você volta a receber e ajuda o empresário. E vou dar um exemplo para vocês, 85% do vinho tomado no Paraná é contrabandeado. Então, nós estávamos permitindo o contrabando, cujo resultado não termina no vinho, termina com o lucro que ele está tendo em arma e munições, pó branco, e criar um novo processo que é tudo contrário àquilo que a gente prega. Pirô, vamos acabar com isso, vamos reduzir para fazer um consumo decente. Conseguimos convencer, fomos para a Assembleia por questão de voto e ganhamos e reduzimos 18. No primeiro mês, eu levei o secretário e o líder da Assembleia lá no BEAL, na central deles, para uma janta, da onde ele falasse de viva voz, que é o presidente da APRAS, que é a instituição deles, cresceu 47,8% as vendas do vinho legal. Ou seja, aquilo que eu tinha prometido para o secretário, de que em 120 dias ele voltava a ter, no segundo mês, ou seja, com a metade do tempo, o crescimento da receita do Estado foi maior do que ele recebia antes, quando o imposto era 29%. Ou seja, com isso a gente está reduzindo a questão do contrabando. E não é diferente de conversar com ele na questão da energia,
que vai mexer com o bolso, principalmente daqueles que mais precisam, daqueles que têm mais dificuldades, num momento como esse, em que a maioria das pessoas tem um salário reduzido na ordem de 20% até 50%, em função dessa legislação, que deve passar de novo aí até o final do ano. Então, como é que o cara vai pagar esse adicional se o salário dele, aquele que está trabalhando, foi reduzido, e aquele que não está trabalhando não tem isso? Então, é justo, eu vou tentar ver o que é possível fazer. Ok? Não sei se alguém teria mais uma pergunta. A última. Bom, Piana, sou Rodrigo Pascoal, diretor técnico aqui do Instituto. Eu queria parabenizar pela tua palestra, pela tua história de vida. Já te conhecia. Eu queria dizer o seguinte: você tem trazido para o governo toda essa questão do empresariado. E queria dizer que é muito importante para o governo ter também a parte técnica junto. Então, acho que eu sonho com o dia em que você comece a falar não em G7, em G8, junto com o Instituto de Engenharia, né, Nelson? Porque a gente tem aqui 4.100 associados, né, muito focados na parte técnica, e te agradecer pela palestra de hoje. Obrigado. Veja bem, quando a gente fala em G7, e já foi G8, e depois, por uma questão política dentro da Federação das Indústrias, virou G7. Isso não significa que o G7 trabalha sozinho. Quantas vezes a gente consulta, quantas vezes a gente chama setores específicos para trazer informações. O que a gente não pode, de novo, por isso que o nosso conselhão é feito de que jeito? 7 de governo, o governador, o vice, secretário da Fazenda, secretário do Investimento, o secretário da Casa Civil e a turma do dinheiro, o banco, BRDE e a agência de fomento. 7 do chamado G7, que está representando o setor produtivo principal. Daí, um de cada região geoeconômica do Estado. Então, 7, 7, 14, 6, 20. E 15 empresários de setores diferentes. Aí tem de madeireiro, tem de indústria de medicamentos, aí tem de hotelaria, tem de turismo e tal, formando 35 pessoas. Existe no Estado um conselho de 187 pessoas. Associação de bairro, não sei do que, etc. e tal, quer dizer, e aí não sai nada de lá. Então, esses 35 têm um rumo reduzido, por isso o G7 não aumenta, para evitar de você fazer um conselho grande que depois você começa a discutir e não sai nada. Então, mas esse conselhão, como o nosso G7, convida entidades que são específicas, que são técnicas, que, ao caso de vocês, para dar a sua opinião, para dar o seu parecer, como foi o caso do próprio caso que a gente não comentou aqui, do nosso pedágio. Quer dizer, estudos que foram feitos com o próprio Paraná, junto com vocês, que foram levados em consideração nessa história dos 44 bilhões que vem vindo aí das nossas novas rodovias que vão ser licitada daqui a pouco. Então, quando eu falei 56 bilhões de iniciativa privada, some mais 44 nos primeiros 6 anos, são 100 bilhões. Se passar aquela ferrovia, chamada Ferroeste, que a gente está falando lá de Maracaju até lá em Paranaguá, são mais 25 bilhões. Nós estamos falando de 125 bilhões. Se falarmos mais do que foi conseguido, os empréstimos que o Estado fez em função desse reestudo, da retomada, que a gente saiu na frente para beber água limpa e que a gente criou aquele banco de projetos, contratando 50 engenheiros para fazer os projetos, e que aí a gente saiu em cima da Caixa Econômica, Banco do Brasil, BNDES, Banco Mundial, BIRD, Agência Francesa, ou seja, fizemos todos os empréstimos porque o Estado, mesmo com toda a pandemia, e a gente não sabia como é que ia ficar nossas finanças neste ano,
Então, por que não sair na frente quando nós não precisávamos do aval do Congresso Nacional para fazer empréstimos internacionais? Por que não garantir isso? E sair na frente para pegar recursos, porque não vai ter dinheiro para todo mundo. São 27 estados que vão precisar de dinheiro de todos os lados. E não vai ser o BNDES, Caixa Econômica, e aqueles que dependem do Congresso para autorizar um empréstimo internacional, um aval do governo federal nessa confusão toda que está, não vai conseguir. Então, a gente fez isso em função de quê? Em função desse critério que a gente está adotando para evitar essa confusão toda e quieto. O grande segredo desse governo, e eu posso falar porque eu continuo dizendo que eu estou emprestado para o governo, eu continuo sendo daqui de fora, é a nossa tranquilidade política, esse nosso entendimento com a Assembleia, esse nosso entendimento com o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, é que faz com que o Estado seja olhado pelos empresários e que, bom, aqui é tranquilo, aqui a gente não tem problema nenhum e está sendo facilitado para os investimentos chegarem. Ou seja, tentando cortar caminho. O governo não pode atrapalhar, o governo tem que ajudar. Esse é o espírito que está aí hoje, o nosso governador, como empresário também, está entendendo, e é esse o sucesso que a gente está fazendo. Então, mesmo que não esteja dentro do processo, a gente está utilizando as informações que são bases, são técnicas, a gente não tem como deixar isso de lado. Ok? Muito obrigado mais uma vez. Tá? Bom, ao tempo em que agradecemos ao Piana a excelente palestra, né, experiência de vida, eu gostaria de passar às mãos dele o certificado da sua excelentíssima, disruptiva, né, excepcional palestra, certo? De exemplo de vida para muitas das pessoas que estão aí nos ouvindo, que estão aqui presentes. Obrigado pela presença de vocês. Passamos, então, o certificado aqui ao Darcy. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Parabéns. Os causos aí realmente